A CMTV falou hoje em exclusivo com o ex-presidente do Benfica, que regressou esta manhã do Brasil, onde esteve de férias. São declarações que acontecem apenas 2 dias depois das fortes críticas feitas por Vieira a Rui Costa. O antigo dirigente diz que Rui Costa não tem mérito na conquista da Youth League, até porque afirma a influência do atual presidente do Benfica no Seixal tem sido praticamente inexistente ao longo dos anos. Luís Filipe Vieira volta a prometer que vai contar tudo na entrevista exclusiva que vai dar à CMTV no próximo dia 9 de maio. O Benfica anunciou hoje que já existe um princípio de acordo com Roger Schmidt. O Clube da Luz vai avançar já para a contratação do técnico alemão. O Benfica comunicou à CMVM que estão a decorrer negociações para fechar a contratação de Roger Schmidt. Esta manhã, Rui Costa e Lourenço Pereira Coelho, homem forte do futebol do Benfica, viajaram para a Alemanha para ultimarem detalhes e fecharem o acordo. Roger Schmidt vai assinar contrato por 2 épocas com mais uma de opção. E olhamos agora para imagens exclusivas de Rui Costa na Alemanha. São imagens do jornal Record. O presidente do Benfica deixou Lisboa esta manhã, rumo a Düsseldorf, na companhia de Lourenço Coelho. A viagem serve, como já referimos, para fechar a contratação de Roger Schmidt. O acordo com o técnico alemão está muito apalavrado, vai ser agora concluído. Ao que tudo indica, o contrato é válido por 2 temporadas, com mais uma de opção. O Conselho de Disciplina instaurou um processo disciplinar em Henrique Araújo, avançado da equipa B do Benfica. O processo surge na sequência das fortes críticas de Henrique Araújo à arbitragem do jogo entre Benfica B e Rio Ave, jogo da Segunda Liga. O avançado de 20 anos disse na altura acreditar que um dia vão voltar a respeitar o Benfica. Enumerou ainda vários lances em que, no entender de Henrique Araújo, o Benfica foi prejudicado pela arbitragem. David Neres pode ser um dos primeiros reforços de Roger Schmidt no Benfica. O técnico alemão já prepara a nova temporada e quer contar com o extremo brasileiro de 25 anos. David Neres foi contratado pelo Shakhtar ao Ajax em janeiro, mas não fez qualquer jogo pela nova equipa devido à guerra na Ucrânia. A dívida de 17 milhões do Shakhtar ao Benfica, ainda referente ao negócio por Pedrinho, poderá facilitar este negócio. Martim Neto, Diego Moreira e Henrique Araújo têm o lugar garantido no plantel principal do Benfica para a próxima temporada. Os 3 jovens jogadores foram as maiores figuras da equipa de sub-19 do Benfica que conquistou a Youth League. A direção do Benfica acredita que os 3 jovens estão preparados para dar o salto. No verão, vão ser integrados na equipa às ordens de Roger Schmidt. Martim Neto tem contrato até 2023 e depois da conquista da prova internacional deixou o futuro em aberto. No entanto, segundo o jornal Record, a SAD liderada por Rui Costa já começou as conversações com os jogadores e a renovação por 3 épocas está bem encaminhada. O golo apontado por Ricardo Horta frente ao Futebol Clube do Porto reforçou o interesse do Benfica na contratação do avançado português. A CMTV já tinha dado conta deste interesse. Rui Costa chegou mesmo a falar com António Salvador, presidente do Sporting de Braga, para perceber as condições de um eventual negócio. O Braga quer pelo menos 15 milhões de euros, metade do valor da cláusula de rescisão. Ricardo Horta marcou o golo decisivo que deu a vitória ao Braga frente ao Futebol Clube do Porto. O avançado português é o 3º melhor marcador do campeonato, com 16 golos, apenas atrás de Darwin Núñez e Taremi. Rafa só deve recuperar para o clássico com o Futebol Clube do Porto. O extremo ainda não treinou e continua em dúvida para a deslocação de sábado à Madeira, onde o Benfica vai jogar com o Marítimo. Rafa falhou a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões com o Liverpool, além dos jogos da Liga frente ao Sporting e ao Famalicão. O internacional português tem uma lesão muscular. Apesar de não estar totalmente descartada a hipótese de jogar este sábado, o Benfica não quer correr riscos. O cenário mais provável é que Rafa só volta às opções frente ao Futebol Clube do Porto, na Luz. Darwin supera Mbappé e Haaland na lista de melhores marcadores com menos de 23 anos. A página italiana do Transfermarkt, site especializado em transferências, elaborou a lista dos jogadores sub-23 com mais golos nos principais campeonatos da Europa. Darwin surge na liderança destacada, supera estrelas do futebol mundial como Mbappé e Haaland. Apesar de ter ficado em branco na última jornada da Liga, o internacional uruguaio manteve o primeiro lugar deste ranking com 25 golos em 26 jornadas do campeonato.
Jorge Jesus recusou comentar um eventual acordo com o Fenerbahçe. Em declarações à imprensa brasileira, o técnico diz que está a estudar várias propostas para o regresso ao trabalho, mas recusa abordar diretamente o nome de qualquer clube. Jorge Jesus confirma que teve um encontro com o presidente do Fenerbahçe em Portugal, mas não quis falar mais sobre o assunto. Explica ainda que nenhuma das propostas em cima da mesa é de um clube brasileiro. Ainda assim, Jesus diz que continua a ver os jogos do Flamengo. Explica que não tem falado com os jogadores porque estão concentrados no trabalho que têm a fazer. Jorge Jesus, que jantou então com o presidente do Fenerbahçe, clube que está interessado na contratação do técnico português. O jantar aconteceu no sábado passado, num conhecido restaurante em Lisboa. As imagens mostram Jorge Jesus ao lado do presidente do Fenerbahçe e também de Marcelo Rebelo de Sousa. Entretanto, o clube turco fez um comunicado no qual nega que exista acordo com qualquer treinador. Acrescenta que as entrevistas de emprego para o cargo são realizadas individualmente quando for apropriado. O Portimonense vai ser investigado na sequência do jogo do Dragão, que o Futebol Clube do Porto venceu por 7-0. O Conselho de Disciplina abriu um processo de inquérito à equipa algarvia, tendo por objeto apurar o porquê da apresentação de uma equipa inferior no jogo a contar para a Liga Portuguesa. O treinador do Portimonense já tinha reagido às críticas pelas opções que tomou nesse encontro. Paulo Sérgio acusa de desonestidade intelectual quem o acusa de facilitar a tarefa ao Futebol Clube do Porto. Explica que muitas das alterações que fez foram forçadas e que, acima de tudo, o grande objetivo era garantir a continuidade do Portimonense na primeira divisão. Luís Gonçalves vai falhar o clássico na Luz. Foi punido pelo Conselho de Disciplina com 15 dias de suspensão devido ao cartão vermelho que viu no final do Sporting Braga Futebol Clube do Porto. No relatório de Hugo Miguel, a que o jornal Record teve acesso, o árbitro explica os motivos que levaram à expulsão do dirigente. Luís Gonçalves terá dito ao árbitro que foram 6 penaltis por marcar. Referia-se a 3 penaltis que considera terem ficado por marcar no jogo com o Braga e outros 3 no Moreirense Futebol Clube do Porto da temporada passada. Luís Gonçalves terá acrescentado: ainda bem que não apitas mais o Futebol Clube do Porto, referindo-se aqui ao facto de Hugo Miguel ter atingido a idade limite para dirigir jogos. Segundo apurou o jornal Record, o árbitro mostrou o vermelho a Luís Gonçalves e disse ao dirigente que poderia agora meter uma providência cautelar. O médico conhecido como Dr. Milagres também foi castigado pelo Conselho de Disciplina. Paulo Araújo, especialista em medicina chinesa e que integra o Departamento Médico do Porto, também foi suspenso por 23 dias. Como não estava no banco de suplentes, não lhe foi mostrado o cartão vermelho, mas ainda assim foi expulso. O especialista conhecido por Dr. Milagres chamou desonesto a Hugo Miguel. É o que consta do relatório do árbitro do jogo entre Braga e Futebol Clube do Porto. Já o Futebol Clube do Porto acusa o árbitro Hugo Miguel de atitudes provocatórias durante o jogo com o Braga. O diretor de conteúdos do clube garante que o Miguel fez um gesto a Taremi ao intervalo, como que sugerindo que o avançado tinha simulado um penalti. A outra atitude encarada pelo Porto como provocatória prende-se com as palavras ditas a Luís Gonçalves no final do jogo. O Miguel disse ao dirigente para interpor uma providência cautelar, já depois de ter sido expulso. O Porto garante ainda que o árbitro terá dito a Francisco Conceição que naquele dia o jogador não se tinha atirado para o chão. Terá acontecido no momento em que o avançado ia cumprimentar Hugo Miguel no final do jogo. Uribe pode ser a opção para o jogo com o Vizela no próximo sábado. O médio colombiano está afastado das opções de Sérgio Conceição desde o passado dia 4 de abril, devido a uma ruptura muscular na coxa direita. Está a fazer tratamento e pode mesmo recuperar a tempo da próxima jornada. Bruno Costa também tem uma lesão muscular, está a recuperar. Já Manafá é o único lesionado do plantel do Porto que não deverá voltar à competição até ao final da época. Todos os 10 ciclistas da W52 Futebol Clube do Porto foram constituídos arguidos na Operação Prova Limpa, que investiga a utilização de doping e adulteração da verdade desportiva. Ainda não são conhecidas as análises realizadas nos dias das buscas ao hotel, onde estava instalada a equipa, mas sabe-se que todos os ciclistas estavam na posse de substâncias dopantes. Incorrem, por isso, num crime punido pela lei antidopagem. Além dos ciclistas, são também arguidos Nuno Ribeiro e José Rodrigues, ambos dirigentes da equipa. No total, são 12 arguidos. Há mais de um ano que a Polícia Judiciária investigava a equipa de ciclismo do Futebol Clube do Porto.
Mas a operação foi precipitada pela suspeita de que as doses de doping estavam a aumentar ao ponto de colocar a vida dos atletas em risco. O Futebol Clube do Porto vai começar amanhã a vender bilhetes para o Clássico na Luz. Numa nota publicada no site, os Dragões comunicam que os bilhetes apenas podem ser adquiridos por detentores de bilhete de época e têm o custo de 31 euros. O Futebol Clube do Porto visita o Benfica no dia 7 de maio, às 6 da tarde. A equipa de Sérgio Conceição poderá chegar à Luz já campeão mediante o que aconteça nesta próxima jornada. O Sporting questiona se Sérgio Conceição e Luís Gonçalves queriam bater no árbitro Hugo Miguel. Pela voz do diretor de comunicação, o clube de Alvalade apelida de espetáculo deplorável o episódio que marcou o final do jogo entre Sporting Braga e Futebol Clube do Porto. Miguel Braga diz que lhe faz confusão o ataque que foi feito ao árbitro Hugo Miguel, quando, segundo o Sporting, esta época o Futebol Clube do Porto ganhou 3-1 ao Benfica com um golo ilegal de Fábio Vieira, validado pelo mesmo árbitro. Em declarações à Sporting TV, o dirigente lembra ainda que em Braga houve elementos do Porto a agarrarem Sérgio Conceição e Luís Gonçalves. Pergunta depois se a intenção do técnico e do administrador era bater no ar. Slimani vai ser alvo de um processo disciplinar por parte do Sporting. O avançado tem treinado à parte do restante plantel. A CMTV sabe que Slimani já está inclusive à procura de clube. A atitude do jogador foi condenada por Ruben Amorim, que disse que o caso já está encerrado. Por isso, não conta mais com Slimani. Além de ter sido afastado do grupo, Slimani vai ser alvo de um processo disciplinar, mesmo depois de ter apoiado a equipa no jogo frente ao Boa Vista, através de uma publicação nas redes sociais. O Sporting estará perto de confirmar a contratação de Morita. Ricardo Pacheco, presidente do Santa Clara, confirmou hoje em entrevista à Rádio Renascença que já existe uma base de entendimento com o Sporting. Ainda assim, o líder do Santa Clara admite aguardar por uma proposta melhor por parte de Frederico Varandas para que o negócio seja fechado o mais rápido possível. Ruben Amorim chegou a falar do interesse do Sporting no médio da equipa açoriana, mas na altura remeteu as responsabilidades do negócio para Hugo Viana e Frederico Varandas. Sporting, que prepara já a transferência de Mateus Nunes, o médio internacional português, é seguido de perto pelo Newcastle. O clube inglês já fez 2 tentativas para levar o jogador do Sporting. As boas exibições e a afirmação na seleção nacional valorizaram ainda mais Mateus Nunes. O Sporting pretende negociar o jogador por um valor perto dos 60 milhões de euros, que é a cláusula de rescisão. De acordo com o jornal Record, o empresário Jorge Mendes poderá ser uma peça-chave na transferência. O Manchester City pode também entrar na corrida pela contratação do jogador. Fedal está de saída do Sporting e deve rumar à Arábia Saudita no final da época. Em final de contrato com o Sporting, o central marroquino tem em mãos uma proposta do Al-Shabaab. Apesar de se tratar de um campeonato menos mediático, o fator financeiro pode pesar na decisão do jogador de 32 anos. A notícia é do jornal Record. O regresso à Espanha é também uma hipótese para Fedal. O defesa foi importante na conquista do título na época passada, mas perdeu influência esta época, em que soma 26 jogos. O Benfica anunciou hoje que já existe um princípio de acordo com Roger Schmidt. O Clube da Luz vai avançar já para a contratação do técnico alemão. O Benfica comunicou à CMVM que estão a decorrer negociações para fechar a contratação de Roger Schmidt. Esta manhã, Rui Costa e Lourenço Pereira Coelho, homem forte do futebol do Benfica, viajaram para a Alemanha para ultimarem os detalhes e fecharem o acordo. Roger Schmidt vai assinar contrato por 2 épocas com mais uma de opção. E olhamos para imagens exclusivas de Rui Costa na Alemanha. São imagens do jornal Record. O presidente do Benfica deixou Lisboa esta manhã, rumo a Düsseldorf, na companhia de Lourenço Coelho. A viagem, como dissemos, serve para fechar a contratação de Roger Schmidt. O acordo com o técnico alemão está há muito apalavrado. Vai ser agora concluído. Ao que tudo indica, relembro, o contrato é válido por 2 temporadas, com mais uma de opção. É o tema que abre a nossa conversa com o Diamantino Miranda, o José Manuel Freitas, o Vítor Pinto e o Fernando Mendes. Boa noite aos 4. Vítor, quando é que vai haver, de facto, o fumo branco? Há aqui este princípio de acordo. Quando é que vai ser anunciado, então, este contrato, esta ligação? Boa noite uma vez mais, André, todos que nos acompanham. A partir do momento que o Benfica comunica à CMVM que dá início a um processo negocial, dá perfeitamente a ideia que o Benfica comunicará. Veremos se já amanhã
a conclusão do acordo com o Roger Smith, a assinatura de contrato e, portanto, comunicará aos mercados, conforme está no Código das Sociedades, que uma posição-chave, como é do treinador, está preenchida para a próxima temporada. Não é que seja propriamente uma surpresa, estamos a acompanhar este processo também aqui na CMTV já há algumas semanas, mas era importante este passo numa perspectiva de formalização, tranquilização da nação benfiquista. Em alguns casos surgiram alguns reps, algum clamor no sentido de Rui Costa clarificar como é que seria a questão do comando técnico na próxima época. Provavelmente, dado que Roger Smith ainda tem mais 4 jogos no campeonato alemão, não estou à espera que exista uma declaração de Roger Smith a este respeito, não estou à espera de nenhum vídeo a anunciar-se aos adeptos do Benfica, isso será feito na tal apresentação de que temos falado no final da época, mas cumprindo também com as obrigações que o Massad tem que ter perante a CMVM, Andreia, o Benfica, entrando num processo de conclusão da ligação contratual, comunicou à CMVM o que tinha a comunicar e creio que provavelmente já amanhã até dará por concluído o acordo com Roger Smith, certamente, porque estavam só por limar as derradeiras arestas ou a formalização de algo que já estava definido, até porque Roger Smith já tem trabalhado com Rui Costa e Lourenço Pereira Coelho. Manuel Freitas, na segunda-feira à tarde perguntava-vos se era uma altura ideal para ser feito este anúncio. Pelos vistos, chega este anúncio, pelo menos do princípio do acordo, terá considerado o Rui Costa de que sim, que era a altura de oficializar. Boa noite, André, aos meus parceiros de painel, aos seus telespectadores. Pois, eu estava à espera que isto acontecesse mais tarde, por uma questão de respeitabilidade pelas partes, particularmente pelo PSV, que continua a lutar pela possibilidade de ser campeão da Holanda. Podia até tornar-se uma situação incómoda para Roger Schmidt, embora nós saibamos que a forma do futebol ser visto na Holanda é completamente diferente do nosso país. O Benfica entendeu, com o acordo do treinador, não pode ser de outra forma, uma vez que já havia um pré-acordo anunciado, e quero aproveitar, não gosto muito de fazer estas coisas, mas dar os parabéns ao Record, foi quem deu o furo, e portanto quem às vezes duvida das informações dos jornalistas neste momento tem que aceitar. José Manel, as escutas foram fantásticas a esse respeito. A divulgação das escutas deixou não claro... Não sabia que tinha havido escutas, pronto. Não sabias? Não costumavas ler, pois. Não, isso das escutas não sabia. Deixaram claro que muitas das informações que fomos sendo dadas, e havia tentativas de desmentido, e estavam lá depois tudo confirmado. Voltando ao lado sério da questão, acaba por me surpreender um pouco a formalização da contratação, quando ainda faltam, não no caso de Portugal, mas no caso da Holanda, quando há 4 jogos para o PSV discutir. Não acredito que haja já uma apresentação em linha de forma, como se costuma dizer, de Roger Schmidt. Também não acredito, como disse o Vítor, que o treinador alemão faça alguma declaração no sentido, porque até ao final da época é funcionário do PSV, a não ser que o PSV tenha a abertura para a situação e diga que não há problema nenhum em ele fazer uma declaração, mas no fundo isto é a confirmação de tudo aquilo que se vem falando no Record e na CMTV desde há mais de um mês para cá, há 2 meses quase. E depois a apresentação oficial do treinador será, penso eu, quando terminar a época, que é 14, não é? Sim, 14. Termina a 15 de maio. Eu acredito, a minha leitura é muito precisa nesse particular, que Roger Schmidt virá então a Portugal para assinar o contrato e provavelmente ficará alguns dias em Lisboa para começar a perceber onde é que vai trabalhar, com quem vai trabalhar, traçar a ideia de início da época, porque o Benfica vai à pré, atenção, matematicamente ainda é possível acontecer o contrário, mas vai à pré-eliminatória da Liga dos Campeões em ano do Mundial, portanto é preciso medir todos os já tem que dias. começar a treinar, ao menos. Desculpa? Passado um mês, não é? Do partido dia 15, Sim, menos de um mês, as não é? férias este ano vão ser muito reduzidas curtinhas. para o Benfica e para as outras equipas que Olha, vão. José, eu queria só dizer uma coisa que me disse à tarde, que é muito rápido. Havia a informação também de que o Benfica estaria a pensar fazer esta formalização a semana passada e que adiou, quase que indiretamente, pelo facto de ter ganho com o Sporting, que Nelson Veríssimo está numa situação positiva. Há uma coisa que tenho certeza absoluta, porque já sabemos que ouvimos esta maldicência, que não teve nada a ver, com o Nelson Veríssimo ter ganho em Alvalade, nem com a CMTV ter feito um inquérito, que às vezes as pessoas veem umas teorias da conspiração incríveis, um inquérito onde a esmagadora maioria dos adeptos do Benfica preferiam Nelson Veríssimo a Roger Schmidt. Portanto, como é evidente, apesar de porem a circular estas teorias da conspiração,
nunca, de forma alguma, Rui Costa e Lourenço Coelho, se tivessem previsto formalizar o contrato com Roger Schmidt na semana passada, iriam adiar essa viagem, porque Nelson Veríssimo tinha ganho em Alvalade, os adeptos estavam a telefonar para a CMTV e a dizerem que afinal o Veríssimo é que era, e iam ficar à espera que o Nelson Veríssimo não ganhasse o jogo seguinte para poderem então buscar este técnico alemão. Isto não faz sentido absolutamente nenhum, o Benfica é um clube organizado, portanto tenho a certeza que mesmo que eventualmente, em alguma altura, tivesse estado prevista a viagem na semana passada, não foi certamente por haver um bom resultado de Nelson Veríssimo que o Benfica iria adiar para esta depois de um mau resultado. Estar a pensar que um clube da dimensão do Benfica é gerido desta forma, mas mesmo se calhar ganho ao Famalicão, se calhar tinha esperado mais uns dias, porque pois, exato, por esta lógica. Pois, por esta lógica, quer dizer... Já nem sei, as pessoas acreditam no que quiserem. Pois? Diamantino, porquê que achas que foi este o dia escolhido para se fechar este contrato? Boa noite. Não faço a mínima ideia. Acho que depois daquilo que já falámos há bastante tempo sobre a possível vinda deste treinador, acho que também não fazia muito sentido agora não se dar o próximo passo, que era formalizar o acordo que existe com o treinador. Mas olhar para as coisas como têm decorrido, também não acho que nem o Benfica, nem o treinador, nem o PSV irão dar o próximo passo, irão esperar que as coisas se definam nos campeonatos e se calhar no final do campeonato, ou até um pouco antes do campeonato acabar, poderá haver a apresentação do treinador. Fernando, falávamos aqui desta possibilidade de ser nestes dias, até lá está pelo resultado menos positivo, e poderia ter sido encarado pela direção como um bom timing também para de alguma forma começar a entusiasmar os adeptos. Achas que os resultados pesaram ou não no timing desta viagem de Rui Costa? Boa noite. Antes de mais estava curioso onde é que andava este jatinho, que este jatinho teve ali um mês que aquilo não parava, não sei se recordas, foi buscar o Cavani, foi buscar foi buscar o Jorge Jesus. Este jatinho já estava preocupado onde é que andava o jatinho. Finalmente está ali o jatinho outra vez, já funcionou e já foi hoje. Já tinha ido do Celdorf há umas semanas. Já tem andado aí. Até foi buscar o Cavani, lembras? Andando de férias a Palma de Maiorca para trazer para a Ibiza e tudo. Portanto, estava preocupado, não sabia onde é que andava este velhaco, afinal ele está vivo. Qual era a pergunta? Desculpa. Navegação aérea. Se os resultados tiveram de alguma forma peso no timing desta Não, eu não acho. O próprio Nelson Veríssimo disse-me que já sabia. Disse que já sabia tudo o que estava a passar. Portanto, isto era uma questão de dias. Portanto, se ele já sabia, é que as coisas estavam praticamente esclarecidas e resolvidas com o Nelson Veríssimo e com o futuro treinador do Benfica, e acho muito bem que as coisas sejam desta maneira. O Benfica, em princípio, irá continuar no terceiro lugar, é o que tudo indica, portanto acho que o treinador já deve estar a fazer as malas, apesar de estar a lutar pelo título na Holanda, já conhece os jogadores do Benfica, e como diz o Zé bem, vai ter tempo agora, pouco tempo, infelizmente para os benfiquistas, vão começar a treinar mais cedo e têm que preparar as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. Vai ter que ficar por aqui, a ver as instalações, a ver tudo, para onde é que vai morar, com quem é que conta, com quem não conta. Não, mas isso é normal. Desculpa estar a rir, é normal. Eu não me estava a rir de só e acho muito bem que as coisas eu estava a rir só de uma coisa, de imaginar... Do jato. E vou só pegar nos treinadores dos grandes clubes portugueses, quando Jorge Jesus estava, porque o Nelson Veríssimo foi mais para a transição, ou o Sérgio Conceição ou Rubem Amorim, já estarem a lutar pelo título em Portugal e já estarem comprometidos com o clube do estrangeiro e a trabalhar para esse clube no estrangeiro. A confusão que ia dar em Portugal. Isto realmente na Holanda é outra cultura, porque se fosse aqui em alguns dos nossos clubes... Já vai treinar o Manchester United. Ele vai treinar o Manchester United, também na Holanda tem essa abertura para se saber. Também está a lutar pelo título. Está em primeiro com 4 pontos. Está em primeiro lugar com 4 pontos vantagens, levou um susto este fim de semana. Quantos jogos falta lá também? 4. 4. Mais dois jogos e tal. Marcaram aos 88, ganharam 1-0. Este fim de semana. Mas eu às vezes só imagino um segundo, só por um segundinho, Benfica, Sporting, Porto, o treinador que estava lá, aqui na Luz, Alvalade do Dragão, a lutar pelo título, a 4 jornadas do fim, e já a falar com o presidente de outros clubes, a dizer-se no outro país que já estava a preparar o plantel, já estava a decidir onde é que ia ficar. Andreia, imagina a confusão que ia ser. Mas pronto, na Holanda o pessoal
levem isto com mais ligeireza e temos de nos pôr a pau com eles, que eles vão começar a próxima época à nossa frente no que somos ranking. nós cá que não vemos as coisas da E há melhor aqui uma forma, coisa não que é é? fundamental, vamos lá ver. Rui Costa já sabe que é este treinador há muito tempo. O treinador já disse há muito tempo que não vai continuar no PSG. Ganhou a Supertaça, não foi? A Supertaça e a Taça. Ambas as duas ao Está na Euro. luta pelo campeonato, mas tem as coisas definidas em termos de futuro dele. Portanto, ele anunciar agora ou não anunciar, para ele não lhe faz diferença nenhuma. É lógico que ele quer ser campeão holandês, portanto acho muito bem. E o Rui Costa bem. neste aspecto fez muito bem. E já vamos voltar a falar do Benfica, para já dizer que o Sporting questiona se Sérgio Conceição e Luís Gonçalves queriam bater no árbitro Hugo Miguel. Pela voz do diretor de comunicação, o clube de Alvalade apelida de espetáculo deplorável o episódio que marcou o final do jogo entre Sporting Braga e Futebol Clube do Porto. Miguel Braga diz que lhe faz confusão o ataque que foi feito ao árbitro Hugo Miguel, quando, segundo o Sporting, esta época o Futebol Clube do Porto ganhou 3-1 ao Benfica com um golo ilegal de Fábio Vieira validado pelo mesmo árbitro. Em declarações à Sporting TV, o dirigente lembra ainda que em Braga houve elementos do Porto a agarrarem Sérgio Conceição e Luís Gonçalves. Pergunta depois se a intenção do técnico e do administrador era mesmo bater no árbitro. Ora, quanto a Luís Gonçalves, vai falhar o clássico na Luz, foi punido pelo Conselho de Disciplina com 15 dias de suspensão devido ao cartão vermelho que viu no final do Sporting Braga Futebol Clube do Porto. No relatório de Hugo Miguel, a que o jornal Record teve acesso, o árbitro explica os motivos que levaram à expulsão do dirigente. Luís Gonçalves terá dito ao árbitro que foram seis penaltis por marcar, referia-se a 3 penaltis que considera terem ficado por marcar no jogo em Braga e outros 3 no Moreirense Futebol Clube do Porto da temporada passada. Luís Gonçalves terá acrescentado ainda bem que não apitas mais o Futebol Clube do Porto, referindo-se aqui ao facto de Hugo Miguel ter atingido a idade limite para dirigir jogos. Segundo apurou o jornal Record, o árbitro mostrou o vermelho a Luís Gonçalves e disse ao dirigente que poderia agora meter uma providência cautelar. José Manuel Freitas diz e questiona ao Sporting se a tentativa era de bater no árbitro. Sérgio Conceição e Luís Gonçalves queriam bater no árbitro. É isso que vês nestas imagens? Não. Vejo o Sérgio Conceição, aquilo que vi, teve uma atitude que eu jamais tomaria com alguém, porque simulou que ia apertar a mão ao árbitro e depois, quando o árbitro lhe estendeu a mão, retirou-a. Está ali um pouco exaltado e está ali uma pessoa com um blusão do Futebol Clube do Porto que não deixa seguir em frente. Depois, o engenheiro Luís Gonçalves também perdeu o controle e digo dele, o mesmo que disse aqui há uns dias, relativamente a Rui Pedro Brás. Eu sei que aquela cadeira às vezes é elétrica para os dirigentes, mas quem não tem capacidade para aceitar este tipo de situações devia ponderar se deve ir para o banco ou não, para não criar este tipo de condições. Agora, se fossem para bater no árbitro, eu acho que via-se e seriam presos. Este é o lado da questão. Depois dizer outra coisa, que eu acho que é uma boa notícia para o futebol português, que este árbitro tenha atingido o limite de idade. É uma boa notícia. É uma boa notícia. Eu acho que este senhor é dos piores árbitros que há no futebol português. Não conheço nenhum clube... Portanto, achas que o Futebol Clube do Porto tem razão? Não é só o Futebol Clube do Porto. Diz-me tu a mim se sabes se há algum clube que não tenha razões de queixa deste senhor. Sabes que eu não gosto... Eu gosto de hábitos, mesmo que tenham limitações no plano técnico, mas procurem fazer o seu trabalho respeitando os intervenientes. Eu não gosto de pessoas que só pelo facto de serem árbitros terem sorriso torcista e aquele ar de que eu sou o posso, quer e mando. Acho que o futebol não deve ser assim, não deve ser assim. E, portanto, correndo o risco, porque eu sei que este senhor normalmente ameaça muita gente com processos de crimes, eu estou a ter cuidado com as palavras, a única coisa que tenho para dizer é que acho que é uma boa notícia para o futebol português e espero que não o tentem reciclar no VAR. Espero que não o tentem reciclar no VAR, porque os exemplos de situações em que têm visto mal alguns lances também são muitos. E, portanto, não creio que a vontade de Sérgio Conceição é vontade. Não gostei daquilo que aconteceu no final do jogo, devo confessar. O Futebol Clube do Porto... digo desde já, do meu ponto de vista, tem razões de queixa da arbitragem, particularmente no penalti, que não foi assinalado sobre a Van Nilsson. Nas outras situações podemos academicamente emitir opinião. Não tenho dúvidas nenhumas que aquela situação aos 3 minutos de jogo, estou como o Diamantino que diz sistematicamente, pelo facto de haver uma grande penalidade ou um pontapé de penalti, não é garantia de quem o vai marcar que faz golo, mas na presunção que o Futebol Clube do Porto tivesse feito golo, se calhar o jogo seria diferente. Mas há aqui não acredito
que a exaltação chegasse ao ponto de tanto Sérgio Conceição como o Dom Vigel Luís Gonçalves quisessem bater no árbitro. Estava ali a polícia, certamente seriam identificados e presos. Exaltaram-se, não se deviam ter exaltado, e volto a dizer que no plano dos dirigentes, a minha opinião é igual para todos. Se não aguentam a pressão, se não estão disponíveis para aceitar algumas decisões, que realmente algumas são contra os interesses do seu clube, então não podem ir para o banco, porque isto é... Mas ele vai acabar a carreira? Quem? O árbitro? O árbitro vai, este árbitro vai acabar a carreira, ou não. atingir o limite de idade. Já deixou de bem, ser internacional. O Rui Costa também não atingiu o limite e também não continua a apitar. Espero que não o continue. Carlos Xista, salvo erro, também não continua a apitar. Então vou dizer, este senhor árbitro atinge o limite de idade Não, e eu, não aconteceu, já e eu aconteceu, particularmente, como adepto de futebol, Estou a dizer isso. e por respeito à arbitragem que eu acho que é fundamental nos jogos de futebol, espero que não continue. Estava aqui a dizer o José Manuel Freitas, Vítor, que um dirigente, se não tem a capacidade de controlar um pouco as emoções, deve pensar se deve estar no banco. Estamos perante um dirigente que já tinha um castigo de 63 dias, agora é suspenso 15 dias. Parece-te que é demasiado recorrente. Vamos voltar a uma questão que já aqui temos tido. É ou não mais frequente no banco do Futebol Clube do Porto haver este tipo de reações do que nos outros clubes? É, sobretudo quando não ganha. Lembra-te que, dada altura, a CMTV fez aqui uma peça, uma notícia baseada no Correio da Manhã, a dizer que o Sérgio Conceição, esta época, estava muito mais calmo. E quando me perguntaram o que é que se passava, eu disse, pois, mas é que esta época ainda não perdeu nenhum jogo. Só para dar um exemplo. Portanto, o Fogo do Porto praticamente ganhava os jogos todos. Portanto, ou seja, não havia razões de queixa, fosse com erros de arbitragem ou não. Aqui há um erro que é consensual entre os analistas. Há sempre uma exceção à regra, mas aquele lance aos 3 minutos não merece grande discussão. E depois passa-se uma coisa no futebol português que é muito complicada de gerir, André. Independentemente do Miguel, esta época, já ter apitado outros jogos de Futebol do Porto, é aquele problema dos dirigentes, dos jogadores, dos treinadores, irem para um jogo a pensar que o árbitro já os vai martelar. E depois, quando acontece um lance qualquer, é fácil as pessoas perderem a cabeça. Neste caso, a única coisa que eu digo é isto. Os erros que são apontados ao Sr. Hugo Miguel, por parte do Futebol do Porto, aconteceram todos na primeira parte. E não vimos nenhuma cena triste ao intervalo. Isto passa-se tudo no final do jogo. E, por outro lado, agora que já no Record já falámos em relação ao relatório, já posso dizer mais algumas coisas, até porque estamos aqui suportados pelas imagens que vão demonstrar, porque tinham-me dado umas informações que eu nem tinha confirmado através de imagens. Mas uma das coisas que me foi reportado, inclusivamente, e falei com várias pessoas para cruzar informação, e pelas imagens confirmei isso, é que, por exemplo, o engenheiro Luís Gonçalves não foi expulso quando disse aquelas palavras ao Hugo Miguel. O engenheiro Luís Gonçalves é expulso porque, posteriormente, está a falar, e vê-se nas imagens, está a falar com o fiscal de linha, Ricardo Santos, porque foi o assistente Ricardo Santos que deu ordem de expulsão ao Paulo Araújo, ao elemento da equipa clínica de Floco do Porto, conhecido como Dr. Milagres. Que também, a informação que existe é que não disse que eram desonestos, disse que eram intelectualmente desonestos. Seja como for, há princípio de veracidade nos relatórios dos árbitros, portanto vai ser castigado ou já foi castigado hoje. Agora, o engenheiro Luís Gonçalves está a falar com o Ricardo Santos e é quando, viu-se aqui nas imagens, o Luís Miguel se vira para trás, o Miguel se vira para trás e lhe dá o cartão vermelho e terá feito aquele comentário em relação à providência cautelar. E isto também não ajuda a acalmar os ânimos, quer dizer, as pessoas... Foi naquele momento, então, que é isso que eu chamo a atenção. O engenheiro Luís Gonçalves, grande amigo aqui do Fernando Mendes, perde a cabeça. Exatamente. Porque depois há aqui um problema. O engenheiro Luís Gonçalves tem os mesmos direitos e deveres de todos os outros elementos no futebol português. Os regulamentos que se aplicam a ele, que podem dar castigos pesados ou leves, aplicam-se a todos os dirigentes do futebol português. E neste caso, aquilo que chocou toda a gente foi o engenheiro Luís Gonçalves ter vindo a correr atrás do Miguel. E bem correr atrás do Miguel, e é isso que leva o Miguel Braga a dizer o que falou, e muitas das críticas que até ouvi aqui ontem na CMTV basearam-se nesta corrida que ele faz. Mas esta corrida que ele faz é depois da expulsão, Andréa. O Hugo Miguel não reporta absolutamente nada no relatório que tenha acontecido neste momento. Reporta coisas que aconteceram antes. Portanto, isto é uma situação semelhante àquela que o Sérgio Conceição alegou a época passada em Moreira de Cónegos, que ia em direção ao Hugo Miguel e ele dá-lhe imediatamente ordem de expulsão, depois o Sérgio Conceição perde a cabeça, e já sabemos que quando perde a cabeça é complicado de controlar, e depois o que vem no relatório é aquilo que foi dito depois. Portanto, são situações complicadas de gerir, dada a atenção cá no final dos jogos. Agora, eu jamais iria fazer isso, dizer que o Sr. Miguel ia para um jogo com a intenção de prejudicar alguém, até porque eu continuo a achar,
só questiono a questão lá do terceiro penalti, mas aceito que se diga, se for essa a interpretação para todos os lances, aceito que se diga que não é. O do Malmusrati, evidentemente, não é. Analisar também, mas, também e já vamos falar nisso, mas aos 3 minutos é penalti. E depois só uma coisa mesmo para terminar, que eu essa só depois inserimos só depois à noite, que eu não tinha a confirmação que tinha sido dita, mas depois o Porto Canal confirmou isso, que tinha a ver com o que ele disse ao Francisco Conceição de não se ter atirado para o chão. Esse foi o momento que eu acho que foi de pior gosto do Miguel, só por uma razão. Porque no Moreirense Futebol Clube do Porto, do ano passado, existiram 4, 5, 6 lances muito polémicos. Um deles foi o gol de fora do jogo de Tony Martínez, mas isso é linha, não há nada a fazer. Mas se há algum lance onde houve consenso entre os analistas, foi que o penalti do Abdul Conté sobre o Francisco Conceição, que foi real, que aconteceu mesmo e foi um erro de arbitragem, onde o Miguel não foi ajudado pelo VAR. E creio que terá dito alguém na altura, depois do jogo, terá comentado com alguém que não foi ajudado pelo VAR. Ele não vai levar a tribunal por isto, que é a informação que eu tenho, se não for esta, peço imensa desculpa, mas tenho certeza que se o VAR tivesse ajudado, o lance tinha sido corrigido. E como o Francisco Conceição na altura cai, e há um consenso dos analistas que era penalti, estar a dizer aquilo ao miúdo ali, acho que não faz sentido absolutamente nenhum, é completamente deslocado. Já a parte do Taremi pode dar de interpretação de que ele achou que ele que se atirou para o chão ou não, mas pode ter sido um gesto ali normal que ele Taremi que vamos ver esse gesto e tentar interpretar também o que é que poderá querer dizer. Mas, Fernando, pergunto-te também, e sobre esta questão, há agora um novo castigo a Luís Gonçalves, há mais um episódio em que o resultado não é favorável ao Futebol Clube do Porto e acontecem episódios destes. Já aqui disseste que és amigo de Sérgio Conceição, não gostas... Tenho muitas dificuldades tens dificuldades em comentar estes casos. Sim. Mas achas que estas imagens prejudicam ou não a imagem do Futebol Clube do Porto e tem que ser feita alguma coisa pela estrutura? É lógico que prejudica a imagem do Futebol Clube do Porto, como se fosse de outros clubes, também prejudica. Isso aí é evidente. Aqui neste caso até o Sérgio mostra desagrado, nem me parece, sinceramente, que deve ter dito qualquer coisa, mas não... É aquilo que tu costumas dizer, a gente a mais no relevado no final do jogo. Isso aí... Mas isso estou aí... completamente de acordo contigo. Isso aí faz-me uma confusão tremenda. Aqui não me parece, sinceramente, que o Sérgio mostra está desagradado com o que aconteceu, mas não vejo aqui um aspecto agressivo. Deve ter mandado umas bocas. Fernando, e eu vou-te já devolver a palavra, até porque, como o Vítor já foi aqui falando, há outros episódios sobre os quais o Futebol Clube do Porto diz que Hugo Miguel não foi correto com o clube portista. Vamos também olhar para novos dados sobre o escândalo de doping no ciclismo e analisar ao detalhe todos os lances da última jornada a seguir ao intervalo. CMTV